mais um episódio do nosso amado Digcast, o melhor podcast deste Brasilzão, né, minha Thiaga? Com toda certeza, o job mais amado do mundo inteiro. Exato. É o Digcast. Edição São Paulo, edição Cafeína Arme Super Coffee, edição vamos botar mais dinheiro no bolso, vamos vender, vamos falar do que a empresária quer saber? Bora ficar rica? Bora ficar rica? Bora botar dinheiro pra dentro? Porque hoje, minha gente, a nossa convidada, a nossa régua só sobe pra começo de conversa. E se você quer saber sobre estratégia de venda, captação de cliente, conversão, metodologia para isso e, como eu falei, botar mais dinheiro pra gente, vocês precisam de escutar, conhecer essa mulher incrível, Mayara. Mai, bem-vinda ao Digcast! Meninas! Obrigada pelo convite, me sinto super honrada e bora ajudar essa mulherada a colocar dinheiro no bolso, a captar mais cliente, a saber o que tem que fazer pra ter cliente, né? A gente sabe quando o podcast vai ser muito bom, que é quando a gente tá aqui nos bastidores e a gente fica assim, ai meu Deus, tinha que estar gravando, Grava. ai meu Deus, vamos gravar. E a Mai já contou aqui várias coisas, já deu várias dicas, mas eu acho que o mais legal é a gente começar pelo começo, né? Você contar um pouquinho de quem é a Mayara, qual que é a sua história, pra gente conhecer um pouquinho melhor. E deixar o arroba, né, E deixar o Thiaga? arroba. Deixa o arroba desde o início, Desde o porque início. queremos todo mundo seguindo a Mai, falando lá, mais conhecer o Digcast, aprendendo vendas com você, deixa seu arroba e conta um pouquinho dessa história incrível pra gente, Mai. Gente, meu arroba eles vão colocar aí, porque meu nome é complexo, né? Mayara Kamatari não é tão simples. Eu amo Kamatari. É, bonito, Chiquérrimo. né? Já acrescenta uns milhões na Kamatari. conta, o canal. Não, e aí na hora que olha pra ela, assim, ainda bem que é videocast. Não foi Ainda sempre bem. assim, amigas. Não foi sempre assim. Vamos lá contar, gente. Bom, primeiro de tudo, vou me apresentar. Eu sou Mayara Kamatari, sou uma pessoa que fui formada dentro da indústria farmacêutica. Eu tava aqui contando um pouco pra vocês, né? E eu acho que isso mudou tudo dentro da minha vida. Então, eu venho do interior, de uma família muito simples, de pessoas, de cortadores de cana, né? Então, fui criada pelos meus avós até os 12 anos. No sítio mesmo, totalmente. Enfim. E depois eu fui descoberta descoberta por uma indústria farmacêutica que me treinou e me fez quem eu sou, né? Trabalhei há 17 anos com profissionais de saúde na área de captação e de vendas. E formada em administração, com pós, mais de 100 cursos de vendas, porque se tem uma coisa que a indústria farmacêutica é boa, se você que tá assistindo aí já trabalhou em indústria farmacêutica, gente, é em treinar pessoas para venda. Eles são número 1 no mundo, os melhores vendedores saem de indústria farmacêutica. E por muito tempo eu bebi dessa água aí. Enfim, vou compartilhar aqui com vocês. E sabe o que é muito legal da indústria farmacêutica? Conheço várias pessoas. A indústria farmacêutica, além dela formar, dela dar muito subsídio, muito conteúdo, muito conhecimento, ela paga bem. E isso faz toda a diferença para você formar profissionais qualificados, para você até para dar para o mercado, né, profissionais. Bruna, te digo mais, a indústria farmacêutica entende que as pessoas que mais devem ser bem pagas dentro dela são os vendedores. São os vendedores consultivos, os representantes, né? Então, eles falam assim, tá todo mundo aqui pronto para servir vocês, porque é vocês que fazem essa engrenagem andar. Então, eles têm completa consciência de que o que vira uma empresa, o que faz uma empresa virar, é ter cliente e vender, tá? Então, é tudo voltado pra gente. O que é melhor pra você? Você não entendeu assim? Porque se você não entendeu de jeito, a gente vai te explicar de 8 formas até você entender. E é legal isso, porque uma vez eu escutei uma pessoa que eu admiro muito em vendas falando isso. A sua riqueza em vendas é proporcional ao número de pessoas vendendo por você e aos canais de venda. Então, quanto mais pessoas você tem vendendo para você, quanto maior o seu número de canal de vendas, né? Fatalmente você vai ter muito mais resultado, né? Então, a empresa que consegue olhar para isso... E venda é venda, né, Maia? A gente sabe disso, a gente quer beber dessa fonte que você bebeu aqui para você trazer dicas, para você trazer o que você aprendeu ao longo dessa jornada sua que te fez fazer aí mais de 100 milhões já gerados, né, de vendas aí para suas mentoradas, enfim, para todo mundo que tem acesso ao seu conhecimento. E hoje a gente sabe que você especializou na venda para o nicho de saúde, né, e de estética, né? Isso. Por muitos anos, né, eu trabalhei com indústria farmacêutica, então eu sou acostumada a vender altos tickets. Já vendi produtos caríssimos pela indústria farmacêutica, enfim. E eu sempre estive nessa área. Então, vamos voltar um pouquinho lá, né? A Mayara, de 22 anos, um dia foi descoberta pela indústria farmacêutica. Um gestor olhou e falou assim, cara, você merece ser desenvolvida. E ele acreditou em mim mais do que eu mesma. Foi um grande mentor. Isso foi muito legal. Porque eu tremi. Gente, eu não tinha desenvoltura nenhuma pra falar. Imagina uma pessoa que foi criada por avós, cortadores de cana, no meio de um sítio, sério.
sério. Imagina, eu era de fato um bichinho do mato, né? E daí ele foi me treinando. E eles me diziam até como mexer os braços, sem brincadeira, como é que eu falava. Eles foram me moldando ao longo desses anos e me colocando em ambientes para que eu virasse essa pessoa. E daí, por conta de ter sido treinada e ficar dentro da indústria muitos anos, né? E ser a número 1 em várias dessas indústrias. Então, eu era número 1 do país, muitas vezes. Em determinado momento, eu olhei pro mercado e falei assim, bom, tá bom, eu já aprendi, já sei tudo que eu tenho que saber, eles me ajudaram em tudo isso. Eu vou ajudar mais pessoas a entenderem isso, porque falta para as pessoas, eu penso, meninas, alguém que olhe para elas e mostre um pouco do caminho de vendas. Vender não é dom, fim. Vender é totalmente estratégico, você tem por que tá falando cada uma das coisas, também não é empilhamento de gatilho mental, Legal. Não tem nada a ver com isso. Então, vender não é dom, você desenvolve, a indústria me desenvolveu e eu quis levar para pessoas porque eu saí da situação que eu vivia, da pessoa que eu era, né? Enfim, morava em um cômodo só. Gente, várias histórias, várias. E hoje tenho uma vida muito tranquila, que faz tudo que eu quero, né? Porque a indústria me deu oportunidade. Porque vendas me trouxe até aqui. Porque todos esses cursos... E eu vou contar pra vocês. Eu ia, às vezes, chorando. Quem é da indústria farmacêutica, mais uma vez, eu vou dizer. A gente, muitas vezes, vai ser treinado... E vai ser muito difícil na hora que tá acontecendo o treinamento. Porque eles fazem os roleplays, né? Que a gente fala. Existem outras pessoas assistindo você fazer propaganda. E aquilo te deixa num nível de tensão. É muito difícil você ficar... se sentindo muito pressionado, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor. Quanto mais eu fui pressionada e ensinada, porque sabiam, porque confiaram em mim. Confiaram para mim em grandes mercados, confiaram em mim e me dar treinamento pelos melhores do mundo. Quanto mais confiavam em mim, quanto mais eu fui desafiada. E eu nem sabia que eu estava sendo desafiada. Para mim, eu só achava difícil, eu achava que às vezes eu estava sendo punida. E não era isso, eles estavam me treinando para ser a melhor. E eu cheguei lá, né? Onde eles queriam que eu chegasse. Então, eu sou muito grata a tudo isso e a vendas. Então, hoje eu acho que as pessoas precisam saber o que é o mercado de vendas. Não é dom. A gente precisa desenvolver esse mercado melhor, para que todo mundo tenha uma vida melhor. E toda empreendedora e toda empresária tem que ser vendedora, obrigatoriamente. Não tem, igual você falou, né? Mas eu sou tímida. Não importa, né? Existe ferramenta e existe estratégia para isso, né? Formas de se desenvolver. Mas sabe o que eu achei muito interessante na sua fala? Que antes a gente estava até conversando aqui sobre mentalidade, né? E você falou, e a todo momento você fala assim, a indústria farmacêutica me formou, a indústria farmacêutica fez isso por mim, eu tava lá num momento super difícil e mesmo assim, naquela hora eu queria chorar, mas olha o que eles fizeram por mim. Só que eu fiquei pensando o tempo inteiro assim, olha o que ela fez por ela. Olha a decisão, né, de coragem que ela tomou. Olha que legal, porque se não fosse ela falasse, não, eu quero, você não conseguiria. E eu acho que isso tudo, como a gente estava falando aqui no início, né? Tudo é precedido pela mentalidade e pelo ambiente onde você está. Então, assim, é essa composição que faz. Se você tá com a sua mentalidade forte, de falar assim, gente, ninguém vai fazer por mim. Tá, a indústria farmacêutica podia te dar o mundo. Se você não tivesse do live feito... nada teria acontecido na sua vida. Então, isso é muito importante da gente lembrar, sabe? Olha a sua força. Olha as decisões certas, a sucessão de decisões certas que você foi tomando. E isso porque você estava num ambiente ali que te deu tudo, mas a sua mentalidade de crescimento também veio junto. Senão, eu não teria ficado, como tantos outros não ficam, Exatamente. Né? Eu não estaria aí há 17 anos no mercado e sendo uma pessoa respeitada como eu sou no meu meio. Mas é isso, eles me deram muito subsídio e eu acompanhei, por mais difícil que fosse. Então, a gente tem que aprender que as coisas não vão cair do céu. Ou eu vou lá buscar elas para que elas aconteçam, ou eu não mereço ter. Porque se eu não quero mais que você, não é justo que eu tenha, é justo que você tenha. Então é isso, gente. Quem quiser mais, merece ter de fato. E fazer, né? E fazer. E aí, Mai... E fazer, pelo amor de Deus. Não é só querer e não fazer nada, não, gente. Por favor, primeiro de tudo, fazer. Fazer por merecer, se desenvolver. Principalmente na área de vendas e captação. Não porque não tô vendendo aqui meu peixe, não é isso. Mas não. Pode vender. Aqui a gente gosta que vende. Mas a única coisa que faz uma empresa fechar, qual é? Vocês são empresárias também. Falta de receita. Falta de receita. Falta de receita. Falta de venda. Então, o que eu falo pro pessoal da área da saúde? Enquanto vocês não entenderem que, tipo assim, não existe tentativa e erro na área de vendas. Parem de negligenciar o negócio de vocês. É uma negligência, igual a gente faz com uma pessoa quando a gente não passa o diagnóstico correto para ela. Quando eu negligencio a área de vendas do meu negócio,
Quando eu finjo que eu não estou vendo, alguma coisa no meu negócio, principalmente a área de vendas, eu estou negligenciando. E ele fatalmente vai morrer. Então, um médico não vai lá e fala assim, deixa eu acordar hoje para ver se eu posso atender sem ter feito faculdade. Não, ele foi lá e se preparou. Então, se prepara, porque a área de vendas é a segunda área mais importante do seu negócio. Não dá para negligenciar. Não dá para ficar no achismo. Naquilo, eu acho que eu sei vender. Não, olha, eu sei vender. Não, você não sabe vender. O que você acha que você sabe fazer é alguma coisa que faz o seu cliente até querer comprar. Mas você não sabe por que você chegou naquele resultado. Então, não negligenciem a área de vendas do seu negócio. Porque essa é a única área. Você pode saber fazer tudo. Se você não souber vender, a sua empresa vai quebrar. Você pode ser o melhor tecnicamente. Se você não tiver clientes, a sua empresa corre o risco de quebrar. Ela não vai ficar em pé. Agora, se você souber vender só uma coisa, por mais simples que ela seja, você tiver excelência na execução de uma coisa, uma única coisa, mas você souber vender muito bem, a sua empresa perpetua. Então, é muito mais fácil você saber vender uma única coisa do que saber 10 mil coisas e não saber vender nenhuma delas. E pra gente entrar no assunto vendas, né, na raiz, eu quero só perguntar uma coisa antes. Qual que você acha que é a principal característica de um bom vendedor? É a persistência, com certeza é a persistência. Gente, não vai dar... lembra que eu falei aqui? Vou falar de novo. Se você não quer mais que eu, você não merece ter. Então, eu tenho que persistir, sabendo, querido, eu quero a sua compra do meu negócio. Eu vou persistir. Isso não é ser inconveniente. Isso é mostrar para o cliente. Gente, presta atenção. Vender é fazer, de verdade, fazer o cliente entender que ele precisa de mim. E no final das contas, ele vai virar pra mim e falar assim, cara, você é tudo que eu sempre sonhei na vida. Pronto. Isso são bons vendedores. Eu falo que é uma venda muito mais sofisticada. É uma condução à compra. Então, você vai mostrando pro cliente que ele precisa do seu produto. Pra no final você contar pra ele, olha, eu tenho a solução do que você precisa. Acabou. Isso é um bom vendedor. Quando você repete as palavras de dor do seu cliente. Dona Maria, você não tá conseguindo mais clientes, sério? Repita as palavras. Faça com que ele entenda que você entende o que ele tá vivendo. E leve a solução pra ele. Isso se traduz, gente, em querer ajudar de verdade. Né? A vida não é só feita de vendas. Se você quer ajudar alguém de verdade, você vai ouvir essa pessoa de verdade. A gente fala muito isso. Ouça a pessoa, ela tá te pedindo ajuda da forma dela, que às vezes não é a melhor forma de falar. Às vezes as pessoas não sabem formar a frase. Às vezes as pessoas sequer sabem entender o que tá faltando ali. Mas ela tá tentando te pedir ajuda. Ouça. E se você souber resolver, conte pra ela, olha, Dona Maria, é isso que você tá precisando? Meu Deus, olha aqui, ó, eu tenho a solução pra isso. E ela vai ficar agradecida por você ter mostrado pra ela um caminho. Isso é incrível, cara. Os maiores vendedores da história entenderam que é sobre isso. Gente, não é só ajudar. Ninguém tá falando aqui que ai, tudo bonitinho, não. Não, é você entender que você tem um produto que ajuda as pessoas, de fato. O meu produto ajuda. Ele vai fazer a sua vida melhor, Dona Maria. Eu vou resolver um problema monstro pra você. Pronto, a pessoa vai querer comprar de você. E é ser genuíno, é igual você falou, é você vender pro cliente certo, porque também não adianta vender pro cliente errado. O cliente errado, você tá entubando uma venda só pra você vender, é o cliente detrator, é o cliente que depois vai te dar trabalho, vai te dar dor de cabeça. Mas quando de fato o seu negócio resolve aquela dor, essa persistência é muito importante. A gente vê aqui como que, às vezes, primeiro não, a pessoa já dá desanima, fica naquela balada. E a melhor forma da gente servir o mundo é vender aquilo que a gente faz bem. Que a gente acredita, né? Que a gente faz bem, assim. Então, assim, essa é a nossa melhor forma de servir o mundo. E eu achei incrível isso que você falou da persistência, Mai, porque o que a gente vê é muito isso, sabe? A pessoa, às vezes, no primeiro não desiste, questiona o que ela faz, questiona o produto e não consegue entender que a venda se vence por etapas, né? Se você chegou e tá vendendo todo mundo de cara assim, tá muito barato, né? Então, tem alguma coisa ali que às vezes você tem que até que avaliar. Porque se você não tem um desafio ali na venda... E a persistência, ela passa muito por você... Por isso que o ouvir é muito importante. Ela passa por você conhecer o seu cliente. Então, se você entendeu que aquele cliente, ele é seu cliente ideal, ele precisa de você... Se ele tá te falando não, quanto mais você conhecê-lo... A gente fala aqui também, Mike, tem uma coisa que venda é muito sobre relacionamento. Lá na DIG, a gente tem isso, né? A gente tem uma digníssima que falou isso com a gente uma vez, falou assim, olha, gente, lá na minha empresa, a empresa dela é gigantesca, ela fala indústria assim, enorme. Uma indústria enorme, ela fala. A gente chega lá no time de vendas e fala assim, e aí, já relou hoje?
relar é você se relacionar com o seu cliente. Ótimo, Não é maravilhoso? É maravilhoso. Porque quanto Ela é mais... vender relacionamento, É né? que procurar o cliente só na hora que você quer vender, gente, você tá sendo no mínimo inconveniente. Isso é chato. E você precisa Tem que conhecer ter relacionamento. ele, né? Quanto mais você conhece o seu cliente, mais você vai a fundo nele, mais você sabe da dor dele, e aí mais você sabe aonde você vai pegar. Porque na hora que você pegar exatamente na dor... Você fala aquela palavrinha, ele fala, ela Isso. sabe o que eu tô passando. Pronto, vendeu. E como que a gente... Só complementa rapidinho. E como é que a gente faz isso, né? Pesquisando. E lá na dica, eu tava até contando isso pra você aqui, que a gente tem um formulário de inscrição pra fazer parte. Na parte da dor, tá tudo que a gente precisa saber, né? É a gente tava joia, conversando sim, isso. é o ouro É a purinho. joia. A gente vai ler aquilo ali. Então tem muitas formas de você conhecer o cliente. Acho que você pode até falar mais pra gente do que... Mas eu vou falar pra vocês que o problema das pessoas, da falta de persistência, é que elas não querem começar nem pelo começo, que é conhecer o cliente, elas querem vender. Elas querem fazer um post raso no Instagram e querem responder via texto pronto e querem que o cliente compre. Você não sabe se aquele cliente é o seu cliente, se é o seu melhor cliente. Então, passa por isso. Você tá estudando o seu cliente para agora. Agora o que você tá fazendo, se você tá assistindo de alguém aqui que vende muito e conhece mercado de venda, gente... E liste 10 dores reais que o seu cliente tem. Por o que ele tá passando. Qual é a frase que ele repete? Qual é a frase que constantemente você ouve do seu cliente? Pronto. Comece falando exatamente a mesma frase do seu cliente quando você for gravar um conteúdo no Instagram, por exemplo. Porque a pessoa vai falar, a maior parte das pessoas, né? Se muitas pessoas vieram trazer essa dor pra você, a maior parte das pessoas vai parar e vai olhar pra você e falar, ela sabe o que eu tô passando. Pronto. Aí a conversa continua. Mas isso passa pela persistência de você saber que vender é você estudar o seu cliente. Se você não estudar, se você não entender quem é aquele cliente, ninguém vai conseguir fazer por você o que só você tem que fazer. Tem que estudar, saber as dores do cliente. Mas eu não sei. Então roda uma pesquisa. Mas eu não sei. Mas quais são as 10 frases mais repetidas aqui? Vamos estudar, vamos pensar. Parar pra pensar sobre isso. E isso que você falou lá no Era, a Má faz parte do Era também. A gente estava juntas. E teve uma palestra da Duda que me marcou muito, que ela ensinou umas caixinhas para você abrir e conhecer a dor do cliente. E ela falando assim, olha, o que veio muito aqui na minha dor do meu cliente? É a consistência, é manter a produção de conteúdo. Ou seja, a dor da minha cliente não é fazer o conteúdo. Ela sabe fazer. É continuar. E ela falando, e a minha audiência foi amadurecendo comigo, porque antes a dor dela era não sei fazer conteúdo, não sei produzir o conteúdo. Então ela fazia uma comunicação voltada e ela solucionava aquela dor. Não sei nem fazer conteúdo. E o que ela entendeu agora? O público dela não é mais a questão do fazer, mas é o como ter consistência, como... Ter constância. Constância, exatamente. Então, como que muda a comunicação dela, né? Parece que é uma coisa simples, mas muda tudo. Porque, igual você falou, você tá falando a língua da pessoa. A dor dele. A dor dele. Repetindo a frase dele. E não é uma coisa mirabolante, né? É porque a gente, às vezes, não quer parar pra fazer isso. Outro dia, eu falei isso com a Bru. Falei, Bruna, quanto tempo que a gente não abre os formulários para ler as dores? Aí eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Adri, que é a nossa outra sócia, ela tava com um problema, e aí, para ela resolver esse problema, ela tem não é uma indústria, ela tem uma empresa gigante na área de construção. Aí, quando ela teve esse problema, ela falou assim, mas eu vou ter que ficar abrindo OS, uma ordem de serviço, que é um negócio que lá do chão da fábrica faz, abrindo essa OS para ler. Eu que sou vice-presidente da empresa, eu não vou fazer isso. E ela ligou para um mentor dela. E ela falou, fulano, eu tô com esse problema aqui e tal, e nananã. Aí ele falou, Adriana, toma cuidado com a posição que você se coloca. Vai abrir as OS. Tira uma tarde sua ou um dia seu. Estuda. E vai ler. E vai ler isso. Cuidado com... À medida que a sua empresa vai crescendo... É claro, gente, que à medida que a empresa vai crescendo, você vai contratando gente, né? A gente fala aqui dos 4 pilares da empresa. O primeiro é venda. Você precisa de botar dinheiro pra dentro pra você contratar pessoas. Mas sem dinheiro, sem vender, não tem como. Depois que você contrata pessoas, você olha pra processo. Não adianta também você ter todos os processos lindos, mapeados, desenhados, e não ter cliente, não ter dinheiro, fornecedor e não ter nada, né? Não ter funcionário. E depois que você tem dinheiro, pessoas e processos, você olha para a excelência, né? Aí você vai olhar para como que você vai juntar esses três pilares da forma mais inteligente, melhor. E aí ela pegou e falou isso. Ela falou assim que ela ligou para um mentor dela, que é uma pessoa que fatura bilhões, que é uma pessoa que
E ele falou assim, eu faço isso na minha empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Da medida que a gente vai crescendo, a gente vai distanciando, é normal, de alguns processos do início. Mas aonde está ali o coração da nossa empresa e se a gente está precisando de resolver alguma coisa, a gente se colocar nesse lugar também. De falar assim, peraí, deixa eu escutar ali, deixa eu participar de uma venda com o meu comercial. Deixa eu voltar ali a conversar com o meu público, né? É uma dor do profissional de saúde, né? Porque às vezes ele sabe qual é a dor do público dele. Só que quando ele vai pro Instagram, ele acaba não usando as mesmas palavras que o público dele repete pra ele. Ele quer ser extremamente formal. Isso não vai gerar conexão com o público não vai entender. Eu até brinco, esses dias atrás, eu vi um cardiologista fazendo um podcast. E dele começava, ele tava um cardiologista e um ortopedista, alguém que mexia com coluna, não lembro, tá certinho. Enfim, aí ele começou falando assim, você sabia? Olha que interessante como ele leu o público dele. Afastamentos por dor, por coluna, é a segunda maior causa de afastamento no mercado brasileiro, no mercado de trabalho. Pronto. Cara, eu tô afastado do meu trabalho porque eu tenho dor na coluna. Deixa eu ver o que esse cara tá falando. Ele foi assertivo em conversar com o público. Isso é o que ele vê todo dia. Então, ele estudou o público. Ele poderia ter começado falando o quê? Olha, eu sou doutor, eu atendo no Einstein, eu sou incrível e eu vou trazer aqui um colega mais maravilhoso ainda, que é especialista em coluna. Não, cara, ele foi lá e falou ele falou a dor do cliente. Pro cliente parar o que tava fazendo na hora e olhar. Depois ele se apresentou. É isso. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir e falar com o nosso cliente. Não adianta nenhum cargo que você tenha, pode ser o mais alto, se você, a pessoa na sua frente, não estiver te entendendo. Não adianta. Então, é um pouco disso que você falou, Ná. Desce um pouco do salto algumas vezes. Não é porque você tá numa posição alta que você não tem que entender a dor do seu público. Lembra? Vendas é a área mais importante, depois de saber executar o que você vai executar, a vendas vem na sequência, né? E você precisa conhecer o seu público e repetir as dores dele para que ele entenda que você é a melhor pessoa para ajudá-lo. Precisa estudar, precisa fazer pesquisa, precisa repetir as mesmas frases que ele fala, né? Para que ele pare. É isso. E quando você saiu da indústria farmacêutica, né? Que hoje você tá muito nichada para estética e saúde, né? Médicos, né? Quando você saiu, você viu uma dor para esse público? Como que você viu essa oportunidade? Por que você escolheu, assim, essa área? A área estética, ela é apaixonante. Eu trabalhei muitos anos com psiquiatria e era uma área que me trazia muita tristeza. Porque, de verdade, são casos muito graves, tá? Mais de uma vez eu estive em sala de médicos que eles estavam recebendo a ligação de pessoas que tinham se matado. Então, aquilo foi me afetando de verdade, sabe? Ouvir aquilo, ver o médico baqueado, abalado por conta daquilo que tinha acontecido. E daí, quando eu entrei no mundo da estética, né, que é o mundo da harmonização, é um mundo feliz, onde as pessoas, de verdade, as pessoas só saem bonitas, todo mundo fica muito mais feliz. Não tem coisa ruim, história triste, não, você sai de lá mais bonita. Só que daí o que me afetou bem, pra falar a verdade, a área é apaixonante, ela é incrível. Imagina você levar alegria pras pessoas, deixar elas mais bonitas. Tá legal? Cara, não tem como ser ruim isso. É muito legal, né? Só que foi verificar muitas doutoras com essa dor. E daí elas não tinham, muitas vezes, uma vida que elas mereciam. Cara, elas estudaram pra caramba pra chegar ali. E daí elas morriam, tinham consultórios lindos e nadavam, morriam na beira da praia porque não sabiam captar clientes, não sabiam vender para cliente. Ou às vezes elas acham, mas quando o cliente tá na minha frente, a frase mais repetida, close e corte, isso aqui, gente. Quando o cliente tá na minha frente, eu sei vender para ele, mas eu não sei trazer o cliente até aqui. Doutora, é a sua comunicação no Instagram, é onde você tá, com quem você se relaciona, que vai trazer o cliente até a sua mesa, né? Mas como é que eu faço depois para vender? Existem várias formas de vender. Claro que a gente tem autoridade para vender quando tá na frente, mas precisa aprender a trazer o cliente. Então, eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam fazer isso. Isso estava fazendo com que o negócio delas... Nós somos mulheres. Eu venho de uma família muito simples. A minha mãe foi faxineira a vida inteira. Os meus avós cortadores de cana. Eu quero... que as pessoas tenham uma vida melhor. E eu falei, cara, eu sei ajudar elas. De verdade, eu posso ajudar essas mulheres. E foi assim que nasceu a minha mentoria, minha consultoria hoje, que é só para profissionais de saúde voltados à área estética. Porque elas não sabiam resolver essa dor. E eu tinha a solução. E existe um passo a passo para que isso aconteça, para trazer o cliente até a sua cadeira. E depois para você vender alto ticket. E depois para você ser reconhecida. E depois para você, enfim, fazer todo... ir para outros processos, né? Para ter os processos todos desenhados. Então, eu vi ali a oportunidade de um mercado em ascensão. Muitas pessoas muito gabaritadas.
sem cliente nenhum, assim, nenhum, né? Nenhum. Você olhava e falava, como é que essa pessoa não tem cliente? Pra mim era tudo muito natural ter cliente, né? Eu sei captar cliente, mas elas não sabiam. E foi isso que me fez ver tantas mulheres precisando. E assim, mulheres trabalhadoras, gente. Mulheres trabalhadoras, né? Mulheres batalhadoras também. Pessoas dignas, sabe? E fazendo o seu melhor. Tem uma frase que eu uso, eu falo assim, gente, tá tudo bem. Vocês fizeram o que vocês podiam até aqui. Não se culpem. Só que quando vocês vão aprender a injetar, vocês não vão na tentativa e erro. Ah, deixa eu pegar aqui a seringa e deixa eu ver onde é que eu injeto. Vocês não vão sem ter feito um curso, sem ter se formado. Vocês vão procurar orientação, procurar alguém que ensine vocês. Por que é que vocês não fazem isso com a área de vendas? Por que é que vocês estão negligenciando a única área que pode garantir a perpetuidade do seu negócio? Por que é que você tá fingindo que não vê? É tipo pegar uma seringa e nós não sabemos injetar, certo? Uma de nós pegar e ir lá uma no rosto da outra. A gente faria isso? Jamais. Por que o pessoal acha que a área de vendas é assim? É tentativa e erro, é bonitinho, é só quem fala bonito? De jeito nenhum. Eu não falava bonito, eu mal sabia falar quando eu aprendi a vender. Quando eu tive que aprender e me desenvolver a vender. Eu fui muito treinada para que isso acontecesse. Então, eu acho que as pessoas estão errando aí. A gente tem que ter, meninas, a humildade de entender que a gente não sabe tudo. E uma vez que eu entendo, cara, eu não sei. Eu só sei até aqui. E eu sempre falo isso, por exemplo, pra vocês. Meninas, eu sei até a área de vendas. Dali pra cima, ó, eu ganho muito dinheiro. Vocês resolvem pra cima pra mim? Vão resolver a gestão, vão resolver... as outras áreas, eu quero ter muito dinheiro pra pagar os melhores profissionais pra estar comigo. E é isso que vendas faz pra você. Não dá pra gente negligenciar. E não dá, tem uma coisa mais séria ainda, vocês vão concordar comigo. Pra gente delegar uma área tão importante que é a área estratégica do nosso negócio. Então, hoje eu vejo profissionais pegando outras pessoas e colocando em, sei lá, contratou uma pessoa que eles acham que serve para vendas, ou a secretária não vende. Gente, secretária não vende, secretária não vende, secretária não vende. Ela não tem informação para isso, tá? Aí eles pegam a secretária que ganha R$1.200, um salário mínimo lá, e colocam essa secretária para ser a área de vendas deles. Isso é um absurdo. Essa pessoa não tem o nível de conhecimento seu. Não dá pra fazer isso. Você tá colocando naquela pessoa a incumbência dela fazer o seu negócio crescer. Não faz sentido, gente. Então, essa frase é uma das mais polêmicas, porque o que a maioria dos doutores fazem é colocar a secretária pra vender pra eles, pra ser o estratégico. Você está colocando em risco até a reputação da sua empresa, né? Quando você faz isso. Porque ela está falando em nome da sua empresa. E é tão grave, né? Isso então. E eu não tô falando que as pessoas não possam fazer isso. Mas como você falou, ela não tem qualificação para isso. Então, isso é até muito arriscado, né? Arriscado. Tem um livro que chama Bora Vender. Não sei se você já leu. Aqui do Alfredo aqui do G4. E a frase que mais me marcou no livro dele, quando eu li, foi a seguinte. Ele falou assim, se você não tem ainda capacidade de contratar um bom profissional de vendas, continue vendendo. Isso. Porque a área de vendas, ela é muito negligenciada. E mais importante do que trazer cliente, é você trazer o cliente certo. Certo. Na sua fala, eu fiquei pensando toda isso. Assim, fala assim, o trabalho dela é tão incrível, porque além dela mostrar para aquelas mulheres que ela tem como trazer mais clientes, ela tá mostrando como trazer os clientes certos. Porque não adianta também, né, você trazer um monte de cliente errado, um monte de pessoas que não vão comprar de você. Então, o trabalho, ele é estratégico exatamente por isso. Então, assim, eu vou fazer um trabalho, eu vou trazer os meus clientes certos, eu vou fechar 100% daquelas pessoas? Não. Mas o meu tempo vai ser bem gasto. Com pessoas que muito possivelmente vão trazer, vão comprar de mim, né? Exatamente. Tem gente que fala assim, mas eu quero engajamento, eu quero os meus clientes lá. Quer ter engajamento, gente? Sai de biquíni na rua, posta foto de biquíni, vai ter engajamento. Agora, você vende biquíni, a não ser que você venda biquíni ou emagrecimento ou alguma coisa que tenha a ver com isso, não adianta ter engajamento. Você tem que falar com o público correto. E tem uma coisa que eu sou mais polêmica ainda quando eu falo sobre isso, sobre ser profissional, sobre ser da área de saúde. Cara, tem uma galerinha fazendo trend pra trazer cliente. Vocês me desculpem, mas assim, se eu vejo uma doutora fazendo uma trendzinha, a única coisa que eu vou pensar é, cara, meu Deus do céu, essa mulher tá tão desesperada a ponto de fazer isso. Vocês têm que usar as redes sociais pra informar o público
de como você pode ajudá-lo. De forma ética. Não quer dizer que você vai virar um robô. Não quer dizer que o seu canal, que o Instagram seu, que é uma rede social, vai ser somente para falar de procedimento ou explicar para ele. Não, mas você tem que usar a rede social para se posicionar, para mostrar como é que você pode ajudá-lo. Não para engajamento, porque nós, por exemplo, vamos lá, nós somos mulheres empresárias. A gente tem tempo de ficar curtindo, comentando, mandando beijo. E a gente deixa de admirar alguém só porque a gente não curtiu, não comentou, não mandou beijo na foto? Não. A gente tem mais o que fazer. Gente, vamos lá. O público que tem dinheiro tem mais o que fazer. Fim. Sim. Ele não vai ficar curtindo e comentando. Ponto. Tá? O que ele vai fazer no máximo? Cara, ele vai estar te observando, porque todo mundo observa. E ele tá te observando. E se você não tiver uma postura correta, a única coisa que você vai fazer é se queimar. E daí, quando a gente for escolher um profissional, não vai ser o profissional da trend que a gente vai escolher. Vai falar, ih, aquele cara tava dançando esses dias. Ih, deixa quieto. Eu posso até dar risada, eu posso até achar engraçado, eu posso até mandar pra uma amiga. Mas na hora de eu escolher o meu profissional, você desculpa, a gente não vai fazer isso, tá? Então, parem de ser dependentes desse like, dessa... essa dependência mesmo de Instagram, de querer que o público interaja com vocês, não é isso que faz vocês venderem. É vocês serem sérias, é vocês repetirem as frases do cliente, é vocês mostrarem pra ele como vocês podem ajudar esse cliente. É mostrar o quão sérias vocês são quando vocês estão falando do trabalho, né? Essa questão de engajamento é uma segunda parte que tipo assim... não é necessário. Até porque o engajamento, ele é subjetivo, né? Quando você tem ali... vamos supor, você tá fazendo uma live. E aí você tem 30 pessoas vendo a sua live. Mas se são 30 clientes certos, é muito melhor do que você ter 1000 clientes errados. Se você tem 30 pessoas... às vezes uma pessoa que tá olhando só pra engajamento em redes sociais, né? Ela vai falar, não, mas tem 30 pessoas aqui. Mas são 30 pessoas que vão comprar. Gente, então tá tudo bem, tá tudo certo. Se você conversar com o seu cliente, né? Se você for, como você falou, séria, e ele ver ali em você uma autoridade naquele assunto, porque a palavra é autoridade. Eu acho que tudo que você falou. Se você passa autoridade pra ele, na hora que ele lembrar daquele assunto, ele vai pensar em quem? Você. Exatamente. E aí podem ser essas 30 pessoas que você tá trabalhando com high ticket ali, 30 pessoas comprando, gente, tá maravilhoso, muita né? coisa. 30 pessoas comprando 10 mil reais é muita coisa, exatamente. né? Exatamente, mas a galera fica atrás de like, né? E daí muitas vezes se perde nesse caminho. Então não se perca, saiba quem você é. Gente, vocês são profissionais de saúde, isso é muito sério. Parem de se comportar como a pessoa que faz massagem, como a esteticista. Parem de se comportar. Profissional de saúde se comporta como profissional de saúde. Se você quer fazer qualquer outra coisa, e não tem problema nenhum virar blogueira, tá? A gente não tem nada contra. Mas eu acredito que você não estudou tanto. Que você fez uma faculdade tão cara para que, de repente, você vire só uma blogueira. Eu acho que você tá querendo falar do seu trabalho, não é? Então, fala de forma correta. Tá. E ontem a Alzira estava aqui, né? E a Alzira é a maior referência do varejo. E ela falou muito sobre isso, assim. Ela falou, cara, ninguém me pega na esquina. Ela falou assim, tem 10 anos que eu faço isso aqui. E eu não entro em nenhuma modinha. Então, assim, a modinha agora é dançar? Não vou dançar. Não vou. A modinha, aí ela falou assim... Ela falando com o time dela, que o povo falou assim, Alzira, ninguém mais faz live. Aí ela, foda-se. Tipo assim, eu faço live há 10 anos. E eu converso com quem eu preciso de conversar ali. Então, assim, antes a minha live dava 50 mil pessoas e agora dá 1000, não importa. São 1000 pessoas, tem muita gente, tá ótimo. Eu sou constante nisso. Eu mostro ali o meu negócio, né? A gente tava falando sobre isso outro dia com a nossa equipe de conteúdo. Porque assim, quando a gente vai postar ali depoimento, cai a visualização. Não importa. Uma que viu ali e falou assim, é disso, eu preciso... Era aquele depoimento que tava faltando virar a chave pra pessoa comprar. E compra, ela vê o depoimento e fala assim... Nossa, que legal. Esse sentimento dessa pessoa, porque é muito diferente quando tem uma pessoa falando do seu produto que é você. É você mesmo, você sempre vai cair no lugar de autopromoção. Sim. E tem que se vender, mas você sempre vai cair nesse lugar. Outra pessoa falando, é o start que precisa. Então, assim, você quer o quê? Você quer, igual você falou, 1000 likes, não sei o que lá, nananã. Ou você quer ali, você postou um depoimento, tem menos interação, menos visualizações, mas ele foi a chave que precisava para uma pessoa comprar o seu produto. E a gente se perde demais nisso, né? E você sabe como é que eu sou, né? Ontem eu cheguei em casa, aí eu fui lá e fui entrar no Instagram da Alzira, que a Alzira tá fazendo uma escola física, a maior escola física de varejo. Ela é um fenômeno, ela é maravilhosa. O negócio dela dá muito certo. E aí eu fui olhar o Instagram dela. Aí eu fui nos posts. Aí, porque eu sou dessa, sabe? A pessoa vem aqui, eu falei, não, deixa eu entender aqui, o que é. Aí eu fui ver os comentários, os posts dela tem, tipo assim, 6 comentários.
Aí o Reels não é um negócio estrondoso, igual ela, igual o negócio dela, igual o tanto de dinheiro que ela ganha, entendeu? Aí eu falei, tá vendo? A pessoa fez todo o sentido, tudo que ela falou. Fez, e não precisa se preocupar. Eu sou de venda, gente, eu tô garantindo pra vocês, parem de se preocupar. Eu vendo todos os dias, eu vendo alto ticket, todo dia tem alguém comprando. E eu não faço nada de palhaçada no meu Instagram. nada, tipo... Não tem nada pra chamar a atenção do cliente só pra ir lá. Não, normalmente eu estou falando do meu trabalho, de como é que eu posso ajudar o cliente e tá tudo bem. E eu atraio o público certo por conta disso. É posicionamento. O público inteligente... Vamos combinar? A gente não é enganado... Gente, é difícil enganar quem entende de alguma coisa. Mas é muito difícil enganar quem entende. Então, quando você está tentando enganar um cliente, seja por qual motivo seja, você está traindo o público errado. Porque esse público ele nem pode pagar. Tem gente que é muito fácil de enganar, mas né, não é o público nosso. E é sobre isso. É o seu posicionamento. A frequência traz posicionamento. O que você fala traz posicionamento. E eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, sabe? Parem de ser reféns de like, de não sei o quê e não sei o quê. Não é isso. Cara, lembra no começo, quando eu falei assim, como é que você ajuda o seu público? É sobre isso. Será que você tá preocupada mais com like do que como é que você tá ajudando aquela outra pessoa que tá ali do outro lado? Às vezes tem gente que tá mais preocupada com quantidade de like do que com como, de fato, pode ajudar o cliente. Daí ela se perde, né? E posicionamento, vai por água abaixo, enfim. Ô, Mai, a gente sabe que na sua mentoria você traz muitas estratégias, você dá a mão mesmo ali pra pessoa, passo a passo. Mas aqui a gente gosta de dicas também, né, Thiagueta? Pra nossa estratégias. Mão na massa. Isso. Você consegue trazer aqui pra gente uma estratégia, igual você falou, que é do funil, que é pra trazer gente e depois, trouxe uma pessoa, trazer também, falar sobre uma estratégia ou uma dica aqui pra pessoa, ou fazer a mesma venda pra mesma pessoa, pra ter uma recorrência. Pra captação de mais pessoas. Sempre, uma dica pra captação e uma dica assim, captei. Agora, assim, beleza, quero vender um ticket mais alto, ou quero que essa pessoa... Quero um LTV eterno. O LTV eterno, que a pessoa tá ali comprando sempre de você. A primeira coisa que eu quero que você que tá assistindo faça, gente, é elencar 10 problemas que você resolve pro seu cliente. E daí, por 10 dias seguidos, você vai falar de um por um deles. Depois, você pode até repetir os mesmos 10. Eu acho que a primeira coisa pro cliente entender o que você faz é entender o que ele precisa, falar com ele nas redes sociais, pronto. Depois que você tem a constância, você precisa estar nos meios corretos. Então, ambiência. O network, mas feito de forma correta. Porque eu trabalho só com profissionais de saúde. Ô palavrinha que eles usam de forma errada, gente. Eles só ficam entre doutores. E existe uma coisa que é completamente errada. Uma coisa é estar entre doutores, uma coisa é estar entre empresários. Se eu tô entre doutores, os doutores estão falando assim, 10 formas, meu Deus, o mercado tá horroroso, tá péssimas vendas esse mês. Se eu tô entre empresários, cada uma de nós vai trazer pelo menos 10 soluções aqui. Amiga, faz isso aqui pra melhorar, faz isso aqui. A conversa é outra. Estar entre empresárias muda tudo, correto? Assim, as médicas que vão pra DIG, elas falam assim, eu preciso furar minha bolha, porque eu só convivo com médico, eu sou casada com médico, você quer médico. Aí elas falam isso, eu não consigo falar de outra coisa, eu não consigo falar de solução, eu não consigo falar de venda, de dinheiro, porque é até quase que um pecado, né? No meio dos médicos você fala sobre isso. E eles são uma galera junta, assim. Né? Eles precisam aprender a ser empresários. Então, é sair. Eu uso uma coisa que eu quero que eles... Eu uso uma descrição, assim, que eu quero que eles façam. Saia do seu negócio, como se você olhasse de cima mesmo. Fique longe, como se você não fizesse parte daquilo. E procure a solução. Esqueça que você é médico e pense numa solução. E daí você vai começar a entender o que é ser empresário. Empresário não fica reclamando da vida. Ele só arruma a solução. Se essa não deu certo, pois eu tenho outra aqui, pois eu tenho outra ali, eu tenho outra lá. E cada hora eu vou ter uma solução diferente. Então, eu acho que essa é uma dica imperdível. Colocar os 10 problemas que você pode resolver, estar entre empresários. Gente, acabou isso de estar só entre profissionais de saúde. Seja médico, biomédico, dentista, não importa. Acabou. Parem com isso. Estejam entre empresários. Porque se eu tô... Vou repetir. Se eu estou somente entre doutores, eu tô ali falando, nossa, esse mês tá fraco, né? Mas tá ruim, não? É o mês, é assim mesmo. Não tem nada de um mês é assim mesmo. Não tem nada disso. Tem de você não estar utilizando alguma estratégia pra fazer aquilo mudar. E quando você fica ouvindo pessoas falando que é assim mesmo, a tendência é você se conformar. Agora, se o colega do lado chega e fala, você já tentou isso? Mas e aquilo ali? E mais do que isso, gente, estratégia, né?
Vamos profissionalizar, gente, pelo amor de Deus. Sabe o que eu lembrei da fala da Amai? Ano passado, quando a gente tava no Fire, eu vi uma palestra da Gislene Esquerdo. É Gislene, né? É. E ela é incrível, né? Fala sobre oratória. E aí ela falou assim, produção de conteúdo. O povo reclama, não tem, né? Tipo, não tem ideia. Aí ela falando, lista 10 dores. Para cada dor, você vai listar ou 3 benefícios do seu produto. Aí ela falou assim, olha, você tem 30 dias de posts. E aí é tudo uma questão de planejamento. Se você tira 2 tardes do seu mês ou um dia inteiro, você consegue gravar todos esses conteúdos. É fácil? Não é. É sim. Chato? É sim, é fácil. Maravilhoso. Sabe o que é difícil? Difícil é cortar cana. Isso! Difícil é não ter receita. Difícil é ser, tipo assim... eu vi o Ladeira falando um negócio que assim, eu tomei pra mim o resto da minha vida. Ele fala, cara, difícil. Dentro do nosso escritório. Dentro do nosso escritório. Arrumado, maquiada, que nem a gente tá. Linda, maravilhosa. Ar-condicionado, aguinha. Difícil, gente. É quem tá lá fora tentando vender um negócio no farol. Isso. Vamos parar de se vitimizar. É a mentalidade, a ambiência e tudo mais. Porque a galera tá achando difícil gravar um negócio de 5 minutos. Sabe? E eu acho que tá um pouco demais. Não é difícil, é fácil. Porém, eu acho que as pessoas não entendem o quanto isso é importante para que elas façam. É a constância e não é no primeiro dia. Eu falo para as minhas mentoradas, são 90 dias produzindo conteúdo para as pessoas começarem a entender que você é uma autoridade naquilo. Para elas começarem a falar, cara, essa pessoa pode ser respeitada. Porque a gente só respeita quem a gente vê muito. O nosso subconsciente entende que eu posso confiar em você porque todo dia você tá lá fazendo a mesma coisa. Você confia tanto no seu trabalho que eu olho e falo, olha, cara, essa mulher tá todo dia falando do trabalho dela aqui. Eu respeito ela, porque ela bota a cara dela todo dia, tapa aqui no Instagram. Se eu fizer um procedimento com ela e qualquer coisa de errado acontecer, eu posso vir falar com ela. O subconsciente entende desse jeito. E as pessoas estão colocando o problema demais onde não tem, gente. Não, demais isso. Dica de ambiente. A pessoa chegou pra você e entrou na conversa falando, nossa, esse mês tá ruim, o mercado tá ruim, sai fora. Sai fora, sabe por quê? Isso aí é um negócio que vai juntando. Daqui a pouco você tá rodeado de 10 pessoas que estão falando que o mês tá ruim. E aí, sabe o que acontece? Você passa a acreditar mesmo que o mês tá ruim. Ou então você tem que estar num ambiente que as pessoas são assim. Porque tem hora que a gente tá mais pra baixo. Outro dia eu tava assim com a Abril, eu falei, nossa, já 2 pessoas iam falar comigo, né? Que o mercado tá meio ruim, tá meses. Aí ela, ruim? Ruim onde? Eu falei, acabou de sair o resultado do PIB. Você não viu não? Não, o PIB cresceu e tal. E não, tá bom. O povo tem... Aí eu falei, olha pra você ver. Ou você tá num ambiente que a pessoa vai te puxar pra cima, né? Gente, ambiente, a gente falou isso aqui antes. Ambiente é tudo. É tudo. Acabou. Convivam. Paguem o preço. Eu repeti a frase, vou falar de novo. Se você não quer mais que eu, você não merece ter. Se você quer ter de verdade, conviva no ambiente. Conviva no ambiente certo, com empresárias, com pessoas sérias. E acabou. E pague o preço pra estar ali no meio, pra aprender. Como é que eu faço uma parceria? Como é que eu faço um convite pra um cliente ser meu parceiro? Cara, essas pessoas vão saber mostrar o caminho pra você. Só que você tá disposto a crescer ou será que você tá disposto a reclamar? Né? A gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. Porque tem gente que não tá disposto, né? Não tá. A Tem pessoa... gente que quer reclamar e só quer reclamar. E os ambientes têm os rituais, né? Cada ambiente tem seus rituais. E os ambientes de abundância, de crescimento, eles têm seus rituais. Não é mesmo? Gente, eu amei. Não é mesmo? O nosso ritual aqui, gente, nosso ritual da prosperidade, da força, do foco e da energia constância é o Super Coffee. Vamos fazer um brinde. Constância! Super Coffee. Não, porque o Super Coffee, a gente brinca aqui, mas é muito verdade, né? Porque quando você tá precisando de um fogo ali, um boost, a gente vai direto. Não, peraí que eu vou tomar meu Super Coffee, que depois do Super Coffee eu vou conseguir concentrar, ou eu vou conseguir fazer meu vídeo, ou eu vou conseguir fazer minha reunião melhor, porque te dá um aumento, assim, na energia, né, Mai? Precisa mesmo. E a gente tem a nossa pergunta Super Coffee. A nossa pergunta Super Coffee para todos os nossos convidados incríveis aqui. E aí, a nossa pergunta Super Coffee é a seguinte, Mai. Quais que são os seus rituais, as suas práticas, o que você usa no seu dia a dia para manter a energia alta mesmo, para ter constância, para não procrastinar? Tá. Eu anoto tudo. E eu vi vários documentários. Cara, eu esqueci o principal dos documentários que fala sobre isso. Eles estudaram os maiores nomes das pessoas que mais têm resultado. Todas elas. Todas tinham um negocinho amarelo, assim, anotando na mão. E pode ser na mão, gente. Não só pode, eu vou dizer mais, como deve. Anote na mão, anote num papel. E coloque, eu ensino isso para as minhas meninas, horário para cada coisa na sua vida.
Mas não é pra encher de um montão de coisa. Mas coloque horário. Isso é um ritual que eu tenho e que eu sigo e que dá muito certo, porque isso faz com que a gente tenha constância. Porque se eu separei determinado tempo pra fazer tal coisa, isso vai fazer com que eu cresça, porque é o que eu faço todos os dias que me leva pro caminho que eu quero. Então vamos lá. As pessoas têm a gente como mentora. Você vai lá e traça o plano pra sua mentorada. E daí ela precisa cumprir. Pra cumprir, ela precisa saber o que ela faz das 8 às 20 horas, das 8 às 8. Vamos anotar por horário? Então, às 8 da manhã eu acordo, tomo café, às 5 da tarde eu faço tal coisa. Coloca tudo lá. E você primeiro tem que colocar o que é mais importante. Então, eu coloco sempre o que é mais importante. Todo o resto que sobrou, eu posso encaixar alguma outra atividade ali, mas eu tenho essa frequência, essa disciplina. E depois que eu descobri que os grandes nomes tinham, na verdade, duas coisas que eles têm, né, gente? Anotação e ambiente. Tem um livro que eu peço para todas as minhas mentoradas lerem, que chama A Lei do Triunfo. E daí, eu não sei se Napoleão Hill é um clássico. Ele é incrível, né? Adoro, enfim. Atual, né? E atual, sim, cara. impressionante. E ele fala que lá ele convive com os mentores dele, que são imaginários, enfim, mas ele queria uma coisa de cada um desses mentores. E daí era o único ambiente que ele conseguia ter. Então, se ele só conseguia ter esse ambiente, não dava pra ser físico, pra estar entre essas pessoas, ele falava, cara, o que fulano tem de melhor? E fulano? E o Rockefeller? Quem é que tem? São os maiores. Ele pegou, falou, cara, eu vou moldar cada um desses homens e acabou. Então, gente, vamos lá. Anotem as coisas, né? Estejam em ambientes corretos, com pessoas que possam te ajudar, trazendo mais solução. Não é colocar a solução dos seus problemas pro outro resolver, porque isso também é uma delícia, a gente também gosta. Só não funciona. Só não vai dar certo, né? Não tem como. Mas a pessoa vai te trazer uma ideia e você amadurece essa ideia e executa. E anotar. Pra mim, eu acho que isso é o que mais me fez ter sucesso na vida. Ambiente e constância. Tudo anotado. Tudo, gente. Tanto que a base da minha metodologia hoje, falando um pouco, né? Depois se quiserem, vocês cortam. Nada. Não, pelo amor de Deus, quer saber. tudo. A base da minha metodologia é você saber exatamente o que você tem que fazer cada um dos dias. Então, você clica lá, dia 1 do mês, dia 2 do mês, dia 3 do mês. Cada dia tem um vídeo, eu lá de novo, explicando pra pessoa o que ela tem que fazer. Pra que ela não perca o ritmo do que ela tem que fazer. Ah, cara, é isso. E eu falo pra elas, perdeu um dia, vai pro próximo. E tá tudo bem, aquele de ontem já foi, acabou, bora pro próximo. Hoje tem de novo. E a gente vai fazer outra coisa. Por quê? Porque eu preciso da sua constância. Não é o seu 100%. Não é. Tem dias que o nosso 100% é só 10. Tem dia que é 100% de 10. É só que dá pra fazer. E olha como que casa isso que a Mai falou. Ontem a gente recebeu a Bárbara Valente, que é Maravilhosa. maravilhosa, Também. médica, Não, cardiologia. gente, E ela falou apaixonei por ela. exatamente, ela falou assim, o que o médico quer? Ele quer um plano prático. Alguém que vai falar assim pra ele, fulano, amanhã você vai fazer isso, terça você vai fazer aquilo, quarta você vai fazer aquilo. Então, isso é muito legal, porque você sabe ler seu público, então você falou assim, é isso que eles precisam Eles querem pra poder fazer. Passo a Eles passo. querem o passo a passo. E assim, no dia 1 é isso, no dia 2 é isso. E é super importante você falar isso. A gente participava de um mastermind, né? A Bru tava lá e eles premiavam as pessoas. Aí tinha uma gamificação lá. Eu achei muito interessante o dia que eles me falaram. Que é assim, se você fizesse tal coisa, era uma medalha. E aí, você ganhava, tipo, 2 medalhas quando você, tipo, quebrava uma sequência de coisas que você tinha que fazer, mas quando você voltava. Porque o que eles falavam é que quando a pessoa, ela começava empolgada, ela tava fazendo a sequência. Aí quando ela quebrava aquela sequência, ela jogava tudo pro alto. Ela jogava, tipo, você falava assim... Não pode. Agora, nossa, ferrou. Aí a pessoa não volta. Aí eles falaram sobre isso, sobre essa premiação, pra pessoa que entendeu assim, não, eu quebrei aqui a sequência e tal, mas vou voltar. Vou Outro voltar. dia. É isso. E sigo aí e tal. É isso. Então, eu achei isso interessante. As pessoas precisam entender que elas precisam do caminho e a gente já sabe o caminho, a gente tá dando o caminho mais reto para que elas errem mesmo. Mas não quer dizer que elas vão ser perfeitas. E não quer dizer que a gente vai penalizá-las por não serem perfeitas. Quem penaliza é o resultado. Né? O resultado é penalizado cada vez que você não faz, por pior que seja, gente. Você pode estar naquele dia pior, descabelado. Vai lá e faz. O que você tem que fazer. É melhor fazer do que não fazer. É só isso. E eu entendi muito isso. Os profissionais de saúde, eles não querem ser experts em venda como eu sou. Cara, eu vejo gente entregando metodologia que eu tenho dó. Que tem spin seller.
Eles não querem isso. Ninguém tá afim de ser um especialista como eu sou em venda, entender e ter feito mais de 100 Não querem um Notion com 1000 tarefas. Não querem isso. Eles só querem, cara, me conta o que eu tenho que fazer para dar mais certo. E eu acho, um ponto muito importante que você trouxe aqui é a tradução. Porque, às vezes, em outras mentorias, por exemplo, eles têm a ideia, mas eles não conseguem aplicar ao negócio deles. Quando eu sou mais específica, como eu sou com o meu mercado, eu consigo trazer exatamente o exemplo que ele me solicitou. E daí eu traduzo. Então, doutora, entendeu que spin seller é isso aqui, ó? Ó como é que faz? Vamos fazer de novo? Então, que o próximo cliente é dessa forma, para não ficar numa forma que eles não consigam fazer aplicada, porque eles não são experts em venda. A gente precisa ter, cara, empatia com o colega. É a mesma coisa que, sei lá, ele começar a explicar... Quando o médico começa a explicar uma coisa super complexa pra gente em detalhes, a gente quer saber? Não. A gente não quer saber, a gente quer saber o resultado. É isso, ele quer saber. Me conta o jeito mais rápido pra eu executar, de forma prática, pra que eu tenha resultado. Então, isso faz muita diferença em ter um mentor, em trazer para a sua realidade os seus exemplos, o que você vive, para que ele traduza e te dê de forma prática. É sobre isso o meu negócio. Então, eu poderia colocar 1000 nomenclaturas lindas lá, incríveis. Nossa, você vai fazer funil AIDA. Não, cara, como é que é o AIDA? Foda-se o nome do AIDA, mano. Eu não tô nem aí, eu tô bem cagada. O que é topo, meio e fundo? Topo é isso aqui, doutor, é só esse tipo de conteúdo, bora. Ah, tá bom, e-mail. E-mail que você tá tentando fazer seu cliente comprar. Você vai falar de uma dor mais profunda. Ah, tá bom. E o que pega no topo? Captação de clientes. É só Reels. Então, vamos usar o Reels para captar cliente. O meio para informar o cliente. E funil, tá comprando. Ele só tá esperando a oferta. Entendeu, doutor, o que é oferta? A oferta é assim. É isso. Fala assim pro seu cliente em vez de dar certo. Aí vai lá dar certo. É um exemplo prático. Eles compram economia de tempo. Então, eu brinco, eu falo sempre, se eu pudesse tirar o chip da minha cabeça vendedora e colocar na sua, eu valeria pelo menos 3 vezes mais, doutor. Eu falo. 3 vezes mais. Eu valeria, mas não dá. Então, eu preciso de um tempo com você para que você aprenda que tudo isso tem que ser seguido. E você não vai ser perfeito no começo, mas eu tô aqui para garantir que até o final você vai ser. Você vai estar perfeito. É sobre isso, gente. A gente tem que aprender a ajudar as pessoas no que elas precisam. A gente erra demais, a gente como mentor também. A gente quer entregar coisa demais, coisa que a pessoa não precisa. A Bárbara tava aqui ontem e falou, cara, eu não tenho tempo. Você tá louca que eu vou ficar 3 horas numa reunião com você? Eu preciso de 3 minutos. Rola 3 minutos aqui rapidinho? A gente precisa entender que não é entregar o que o cliente, o que a gente acha que o cliente quer. Ele precisa de alguma coisa que é muito mais específica. E a gente tem que entregar para eles o que eles precisam naquele momento para ajudá-los de forma mais rápida, né? E não ficar, olha, o marketing é sobre isso. E o marketing faz aquilo. E você... Gente, ninguém precisa ser expert em nada. A gente precisa só saber aprender a trabalhar, tá? É isso. Ô, Mai, a gente tem um quadro aqui no Digcast, que é o nosso quadro Avião Plotado. O que é o avião plotado? É o nosso sonho materializado aqui é o nosso avião escrito Confia Mulher. E quem que a gente vai colocar dentro? Você, a Bárbara, a Alzira, as mulheres, as digníssimas. Porque o que ele representa pra gente? Liberdade. E a gente fala muito aqui sobre a liberdade da mulher de escolha passar pela liberdade financeira. Olha como que hoje, você falando, eu saí de uma realidade completamente escassa. Hoje eu tenho o quê? Liberdade de tempo, eu tenho liberdade de viajar, liberdade financeira. E tudo isso vem, gente, com dinheiro, com o resultado. E o avião plotado representa isso pra gente, né? É o nosso sonho, assim, tipo, de ter isso, o nosso próprio avião. Qual que hoje é o seu avião plotado? E aí vale tudo. Vale pessoal, vale profissional, vale coisa que às vezes, nossa, eu acho que isso é muito grande. Ou não, isso é uma coisa boba. É livre. O que eu ainda gostaria de conquistar? Que é o que hoje é seu sonho, assim. Cara, eu queria que mais pessoas tivessem acesso a entender de verdade o que é vendas. Isso muda vidas. Muda vidas. Sabe, existe uma diferença entre o vendedor e todas as outras profissões, não desmerecendo ninguém. O vendedor aprendeu a ser sempre muito humilde. A gente nunca contou. Eu lembro de eu visitar médicos, de eu não poder contar pra eles que eu tinha ido viajar pra fora do país, porque eu não podia desmerecer a conquista dele. Que às vezes ele nem tinha ido viajar para fora do país naquele ano. Então a gente aprendeu a sempre servir.
a servir. E foi vendas que me fez mudar de vida. Foi saber vender, saber entender meu cliente, saber que eu tinha que ajudar ele. E com 5 anos, depois de 5 anos sabendo vender e sendo treinada, que eu entendi que eu tinha um resultado superior a muitos dos meus colegas, eu falei, cara, o que eu tenho diferente? Então, eu queria muito... O meu avião seria com certeza mais pessoas sabendo de verdade o que é vender, como fazer isso de forma prática, para que elas saibam quanto isso pode transformar a vida de todo mundo. Porque você precisa de uma... A gente tá aqui numa mesa que fala exatamente disso. Eu só sei vender, gente. Vocês sabem todas as outras partes do processo. Então tá bom, então vou contratar as meninas para fazer uma outra parte do processo. E cada um trabalhando para ajudar o colega do lado. Eu acho que é isso. De forma material, não tem nada hoje. Eu cheguei no ano passado, quando eu fui morar nessa casa que eu moro aqui em frente, Ibirapuera, que eu amo lá, e eu vou correr todo dia. Eu falei assim, que eu atingi o platô da vida, né? Poder viajar quantas vezes eu quiser por ano. Poder morar de frente de um parque, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu entendi que eu tinha que ter a minha realidade todos os dias. Eu não tinha que esperar uma férias por ano, 2, 3, 4, 5, para que eu pudesse fazer o que eu quisesse. Eu tenho a minha vida dos sonhos todos os dias. Então, todo dia eu acordo. Eu tiro uma foto do Ibirapuera e eu falo, vida dos sonhos, check. Porque eu tenho minha vida dos sonhos todos os dias. E eu não teria se eu não soubesse vender. Então, eu tive uma pessoa que confiou em mim e que viu mais oportunidade em mim do que eu mesma via. Eu tive uma pessoa, né? E ele aceitou me treinar com todos os defeitos que eu tinha. Tem muita gente que não vai passar por isso. Tem muita gente que ninguém vai estender a mão. E a pessoa vai ter que buscar a oportunidade dela sozinha. Eu tive alguém que persistiu, que quis me treinar e que pagou o preço, que foi a indústria farmacêutica. Treinou muito bem, gastou milhões, muito dinheiro comigo, tá? Mas essas pessoas, às vezes, que estão assistindo, não tem essa pessoa. Então, elas precisam ir atrás. A gente tá aqui, sempre disposta a ajudar, querendo, né? Explicar como é que a gente pode fazer com que a vida delas merece. Então, gente... Uma coisa longa que deveria ter sido curta? Não, mas tá maravilhoso. Todo mundo deveria saber a importância real. Sem firula, sem frescura, sem 300 fórmulas para vender. De como é que realmente eu posso vender mais e ter mais clientes. Enfim. Venda raiz. É venda. Arrasou. E a gente tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Se a Mayara, aquela menina que entrou na indústria farmacêutica, de 22 anos. De 22 anos. Se ela entrasse por aquela porta ali, o que você diria pra ela? Cara, nossa, emocionante. Nunca fiz essa pergunta. Nossa, tanta coisa passa na cabeça. Nunca fizeram essa pergunta, eu nunca pensei sobre isso, tá? Que vai dar tudo certo. Uhum. Que mesmo quando ela tá lá morando em um cômodo sozinha, né? Gente, eu também emociono. Todo mundo que... Eu também, dá vontade de chorar. Todo mundo fica assim. E a gente fica também, né? Você vai ter um parque pra você, o Ibirapuera. Você gente, ela nunca imaginava. O Ibirapuera. Sabe o Ibirapuera? Eu nem sabia o que era. Você mora lá. Não, sabe o Ibira? O Ibira. O Ibira. Sabe o Ibira? Então, é o seu... Quintal. É o seu quintal. Era essa palavra que eu queria. O Ibira é o seu quintal. E sua casa vai ter árvore na frente. Cara, eu mudei de árvore. Falei, vou colocar luzinha de Natal nas árvores inteiras na frente da minha... Maravilhoso isso. No quintal de casa eu tenho árvore. É maravilhoso. Com certeza ela não podia imaginar. Gente, mas eu sempre fui muito feliz. Mesmo naquela necessidade, naquele perrengue todo, eu era uma pessoa que falava, vai dar certo. E sempre vai dar certo. Essa também é uma das características das pessoas que vencem, né? Que persistem. Elas sabem que elas estão fazendo por onde pra chegar. Então elas não esmurecem. Aquela vida... É muito bonito você falar isso. Que naquela época você também era feliz. Né? Você sabe, porque você sabia que a sua vida estava ali começando e que você tinha uma construção. E começando, o que eu falo, gente, não é porque você tinha 20 anos. Porque a gente pode recomeçar a qualquer momento da vida. Eu, hoje, com 39, posso recomeçar se eu quiser. Qualquer que de fato pode. Recomeçou, né, Que de fato recomecei. Eu também, assim, a gente poderia ter falado disso, não falando, vou ter que fazer parte 2. De sair de um mercado corporativo, de indústria, de empresas, né, multinacionais e empreender. Que também é uma mudança radical. Tem muita que a gente mudando, fazendo isso. Sejam corajosas. Cara, agora uma coisa totalmente espiritual, assim. O medo não é de Deus. Parem de ter medo, vai dar tudo certo, vai dar, sempre dá tudo certo. Vai dar, eu garanto pra você que tá do outro lado, tenho certeza que vai dar tudo certo. Deus espera, Deus tá pronto pra entregar algo pra gente. Ele tá ali com a coisa na mão. Só que ele tá esperando você se tornar aquela pessoa que consegue pegar aquilo. E é a gente que sabota o nosso processo. Não é ele, não.
E a gente demorou 39 anos, eu também tenho 39, pra entender isso. Cara, é isso. Que Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Então é isso. Vai lá e assim finalizamos esse Obrigada, podcast. Que Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Exatamente. Ô, Maior, que delícia de papo. Nossa. A gente ama receber mulheres que têm tanto a entregar e mulheres que honram muito a sua história. Né? Isso é muito legal de falar também, né, Bru? Porque quantas pessoas que a gente conhece, que vem aqui, que tem muitos resultados, e a pessoa, às vezes, ela veste uma capa ali, né? Ela não quer falar sobre isso, enfim, né? Muitos números, muitos milhões e muito... E hoje você trouxe aqui que você está vivendo a sua vida dos sonhos, fruto do seu trabalho, que não quer dizer que não tenha perrengue, que não tenha problemas, né? E os desafios ao longo do caminho. Mas é muito inspirador ver, né, como que uma pessoa com a sua realidade construiu a realidade que você tem hoje. É inacreditável. Você pensar que uma menininha que morava no sítio... Eu postei uma foto esses dias. Gente, eu tinha um chinelo que era doado. E eu sentia as pedrinhas do chão. E eu tinha 2 trocas de roupa. E eu morava com os meus avós. E era uma situação de muito... Quando as pessoas falam de pobreza, eu acho que elas não conseguem imaginar o que é pobreza. A gente não tinha o que comer. Não tinha, realmente, não tinha de não ter, tá? Todo dia eu sou alegre e feliz porque eu falo, cara, olha onde é que eu cheguei. E todo dia eu olho e falo de novo, cara, olha onde é que eu cheguei. E pode ser qualquer coisa besta, né? Que você tenha conseguido. Pra mim, é morar perto de Ibira, tá bom? Uma época já foi viajar e tal. Mas é inimaginável que uma pessoa que tenha saído dali... A minha família, ninguém tem faculdade, né? E tenha chegado até aqui. E foi vendas. E foi saber vender. Não foi nenhuma outra coisa. Nenhuma outra coisa que me fez estar aqui. Então, foi saber vender, ambiente correto. Então, é uma vitória. Não tem como a gente esquecer, né? A gente não esquece, até porque quando a gente se acha demais, assim, às vezes em alguns momentos a gente vai lá e faz alguma coisa e você fala, não, peraí, querida. De onde é que você veio mesmo? Quem é que você é? Pra você lembrar quem é que você passou por tudo aquilo, que as cicatrizes... virem testemunhos. E é sempre assim. As cicatrizes viram testemunhos. Também, tô arrepiada. Agora, tá? É isso. Nossa Senhora. Com essa finalizamos, né? Agora com essa! Agora sim. Estava esperando. Obrigada, meninas, pela oportunidade de poder compartilhar. Foi maravilhoso. Sejam incrível. Ajudadas. Foi incrível. Obrigada, meninas. Uma obrigada honra ter você aqui com a gente. E estamos te esperando para falar para as nossas digníssimas Com da certeza. saúde. Eu fico super à Queremos disposição. essa mulherada vendendo muito. Muito. Quanto Com mais certeza. mulher feliz, melhor o mundo, gente. Melhor o mundo. Quanto mais mulher rica, melhor, né? Quanto mais mulher com condição, melhor ainda. Melhor o É isso, mundo. É isso mesmo, gente. Então, até o próximo Digcast. Tchau, gente. Beijo!